O Menino do Pijama Listrado. Esse livro agora está no centro de uma polêmica, porque ele não seria historicamente preciso, já que ele fala do nazismo, é claro. Mas até que ponto um livro de ficção tem que ser historicamente exato? Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor, e venho aqui analisar com vocês O Menino do Pijama Listrado, principalmente porque agora tem muitas críticas sendo feitas sobre esse livro, e a gente precisa entender essas críticas, porque você pode ter uma visão crítica sim deste livro. A questão é, tem argumentos bons e argumentos maus para você usar. Quais argumentos você vai usar para falar deste livro? Falando inicialmente a respeito do livro. Bom, a intenção do autor foi muito clara nesse livro. É um livro que propõe duas visões paralelas. A visão do narrador, que é ingênua, porque ele está falando do menino, que é o centro da narrativa, e a visão do leitor, a nossa visão, que a gente sempre vai poder perceber que o que ele está falando significa outra coisa. Ele vê de um jeito e nós, leitores mais informados, que já sabemos o que aconteceu na história, porque qualquer pessoa que vai ler esse livro, ela sabe que aconteceu o nazismo, é a visão que a gente tem, é uma dupla visão o tempo todo. Essa dupla visão estrutura o livro. Então, também não adianta a gente dizer, olha, esse personagem é muito ingênuo, porque a proposta do autor foi justamente essa, mostrar a visão da criança na época em que as coisas aconteceram e a nossa visão agora. Vamos olhar o título, gente. É impressionante como tem gente que fala de um livro sem analisar o título. O Menino do Pijama Listrado. Essa dupla visão já está no título, porque pijama é como o Bruno vê esta realidade ali dos prisioneiros, que ele acha que estão de pijama. E para nós, a gente sabe que é uniforme de prisioneiro. Então, essa dupla visão já está no título. Além disso, olha só o título em inglês. The Boy in the Striped Pyjamas, a Fable. Quer dizer, uma fábula. O autor está dizendo que este livro é uma fábula. Fábula é uma história com animais que falam. E aqui não tem animais que falam. Mas assim, ele está querendo dizer que, veja, não é uma história muito realista. É uma história que deve ser encarada como uma fábula, que geralmente tem uma moral da história. Primeiras coisas a ver num livro. Tempo e espaço. Tempo. 1942-43, tempo bastante exato. O lugar começa em Berlim e depois vai para Auschwitz. E também muito importante o narrador. O narrador deste livro é o que a gente chama de narrador seletivo, porque ele seleciona o ponto de vista do menino Bruno para contar essa história. A gente vê as coisas pelos olhos dele, quase que exclusivamente pelos olhos dele. Então veja que esses três elementos estão muito bem estruturados, estão muito claros, são muito simples. Essa coisa que eu falei da dupla visão é muito interessante. Por quê? É um menino ingênuo de 8 anos que depois passa a ter 9. É por isso que esse livro também não é para criança, porque elas também seriam muito ingênuas. Mas ele pode ser lido por adolescentes, que eles já teriam uma visão mais madura para a dupla interpretação. Então, com essa dupla interpretação, tudo tem outro significado. Eu vou dar vários exemplos para vocês. A discordância do pai do Bruno, o Ralph, com a mãe dele, que no livro é apenas, digamos, um conflito familiar, para nós é uma dissidência ideológica. A simpatia da mãe do Bruno, a Elsa, pelo tenente Kotler, porque ela ri das piadas dele, parece apenas algo sem importância. Para nós isso é traição
conjugal. O Fúria é o Führer, é o Hitler, e ele participa da história junto com Eva. Quem é Eva? Eva Braun, a companheira de Hitler. Haja vista o lugar em que eles estão é Auschwitz, ou seja, é apenas uma semelhança sonora com os nomes verdadeiros. O serviçal Pavel, que afirma ter sido um médico, aí o Bruno não entende bem o que isso significa, a gente sabe, ele foi um médico retirado do seu lugar de origem e transformado num prisioneiro. O livro todo é assim. Tem um momento, por exemplo, na página 42, em que ele fala das lágrimas da mãe. A gente não sabe muito bem, mas a gente vai intuir que essas lágrimas são porque eles teriam que se mudar de Berlim. E ela não queria sair de Berlim, não queria estar tão próxima à guerra. Quando os dois meninos, na página 115, falam sobre os trens, a visão que eles têm é completamente diferente. Por quê? Porque o menino Shmuel, que seria como Samuel, entrou num trem para prisioneiros. E o Bruno entrou num trem normal. Então a visão deles é completamente diferente. Mas a gente sabe o porquê dessa diferença. Há várias referências ao fato de que a mãe bebe xerez medicinal, que ela gostava muito de xerez medicinal. Então, numa visão mais adulta, a gente percebe que ela estava se embriagando, que ela estava mais ou menos em depressão naquela situação, porque ela estava muito próxima da guerra e que ela estava se refugiando na bebida. Então veja, são coisas que o menino não vê, o que é normal que ele não veja como a gente vê. E obviamente que quando o Bruno vê que lá naquele campo de concentração tem muitas crianças e que ele acha que aquilo pode ser muito divertido, que as crianças podem brincar, é óbvio que a gente sabe que elas não estavam lá para brincar, elas eram prisioneiras. Agora, as críticas que estão fazendo sobre esse livro. Não é historicamente objetivo, preciso, fiel aos fatos. E tem pessoas que dizem, inclusive, eu vejo vídeos antes de gravar este vídeo para dar uma visão mais completa e mais ampla. Então tem pessoas que dizem, uma situação como essa, em que o menino alemão encontra o menino judeu através da cerca, seria totalmente impossível. Isso nunca teria acontecido. Gente, 80 anos depois, uma pessoa aqui no Brasil, ela tem certeza do que aconteceu e do que não aconteceu nos campos de concentração nazistas. Vamos analisar isso com argumentos melhores. Só nos campos ali de Auschwitz morreram 1.300.000 pessoas. E isso é uma estimativa, porque não se sabe ao certo. Esses fatos da guerra não são transparentes para nós. As coisas se perderam ou foram escondidas. Inclusive dizem que as crianças eram mortas logo no início, porque elas não poderiam se transformar em mão de obra, então elas não seriam necessárias. Porém, vamos ver uma foto aqui desses campos de concentração em Auschwitz, vocês vão ver que tinham crianças ali. E veja que se eles matassem as crianças muito rapidamente, os adultos poderiam ficar revoltados, desesperados, isso seria, digamos que, mais difícil para eles lidarem. Mas o que eu quero realmente dizer é o seguinte, essa guerra durou muitos anos, esse campo de Auschwitz durou de 4 a 5 anos, milhares ou mais de 1 milhão de pessoas foram mortas, portanto, há campo para várias coisas diferentes acontecerem. Nem todo mundo morreu da mesma forma, do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Houve uma variação ao longo desta guerra. Além disso, existem sobreviventes dos campos de concentração, inclusive crianças. Elas estavam no campo de concentração e acabaram sobrevivendo. Até aqui no Brasil já houve pessoas que deram esse depoimento. Então, uma criança estar no campo de concentração, ela sobreviver, é possível sim. Ela conversar com o menino alemão, é possível sim. Vamos pensar o seguinte, gente, a literatura, ela não tem um compromisso com a verdade factual. Por quê? Porque senão ela seria história, não seria ficção.
ela tem compromisso com o verossímil, aquilo que aparenta para nós ser possível, ser verdade, não com o fato histórico em si. O fato, por exemplo, daquele Pavel, ou Pavel, ser um empregado, ele tinha sido médico. Eu não sei se ali naqueles campos de concentração eles podiam pegar realmente prisioneiros para serem serviçais. Eu não tenho esse conhecimento histórico, mas eu já vi em muitos filmes acontecer isso, que os prisioneiros eram usados como serventes mesmo. E vamos pensar o seguinte, havia muitos prisioneiros, havia oficiais nazistas. Então, um menino alemão conhecer um menino judeu, ficar amigo dele, não é impossível. Como eu disse, é verossímil dentro de uma realidade histórica que a gente conhece. E as pessoas que falam assim, este menino não é real, esse Bruno. Por quê? Porque na época a juventude hitlerista era educada para adorar o Führer, para defender a Alemanha dos inimigos, a Alemanha estava em guerra para se defender dos inimigos, enfim, para ter um completo compromisso com a sua pátria. Muito bem, mesmo isso está aqui no livro. Esse menino era muito criança para fazer parte da juventude hitlerista, mas ele tinha uma visão muito nacionalista da Alemanha. Quando ele conhece o menino, o Shmuel, ele fala da Alemanha como o melhor país, como um grande país, muito melhor que os outros. E ele nem percebe naquele momento que ele está falando alguma coisa que pode ser ofensiva para os outros, mas ele está repetindo um discurso hitlerista. E a irmã dele, que no começo só lida, a Gretel, que só lida com bonecas no começo, mais para o fim do livro, ela está pendurando mapas no seu quarto com pinos, quer dizer, esses pinos provavelmente é onde a Alemanha está avançando na guerra, dominando a Europa. Então, a juventude hitlerista está neste livro. O autor não está tentando dar uma visão açucarada dessa realidade. Os fatos históricos estão ali. Inclusive, ele vê ali na frente do campo uma placa de bronze que mostra que aquele campo foi inaugurado, está escrito lá, em 1940. Acredito até que esta placa realmente exista. Explicando melhor, essa visão crítica a respeito do que é historicamente verdadeiro ou não é muito frágil, porque a gente não tem um conhecimento total da história e tem fatos históricos, sim, nos livros que são citados. O próprio Hitler está ali, o comportamento do Hitler, os soldados arrogantes, que é o Kotler, que bate ali nos serviçais, que bate até no menino. Inclusive isso faz parte da visão dupla, porque o menino Bruno não sabe exatamente o que vai acontecer quando ele leva o menino para fora lá da cozinha. Mas a gente percebe depois, quando ele volta a encontrar o menino, o Shmuel, que ele estava machucado. Portanto, ele apanhou do tenente Kotler. A crítica que eu faço é a seguinte. O menino vê tudo isso e chega ao final do livro ainda muito ingênuo, de uma forma que não convence. Quer dizer, eu acho que o autor exagerou nessa dose de ingenuidade, porque ele vê tudo aquilo, ele vê pessoas sofrendo, ele vê os serviçais sendo maltratados, as pessoas todas de uniforme, doentes, com a pele cinzenta, ele fala várias vezes da pele cinzenta, e ele continua tendo uma visão otimista, continua não percebendo que algo de grave está acontecendo. Vou ler esse trecho que está no fim do livro. Na sua visão, ele pensara que todas as cabanas, que eram os campos de concentração, estavam cheias de famílias felizes, algumas das quais se sentavam do lado de fora em suas cadeiras de balanço, durante o anoitecer, e contavam histórias. É aqui que a gente vê o problema. Esse menino não aprendeu ainda nada, não percebeu nada. Não dá para um personagem ser tão burro assim. Ele tinha 9 anos, ele já devia ter percebido alguma coisa. Não dava para ele ficar tão alheio, pelo menos na sua consciência,
do que estava acontecendo. A minha crítica é essa. E o interessante também é que o autor vai manter esta visão dupla até o fim. Agora vem um spoiler, se você não quiser spoiler, não assista mais. Quando no final o menino desaparece, obviamente ele desapareceu porque ele passou para o outro lado da cerca, foi andando ali com outro menino, entrou num grupo de homens e foi colocado dentro da câmara de gás. Mesmo com o desaparecimento desse menino, o autor mantém esta linha de narração dizendo o seguinte: alguns meses mais tarde, alguns soldados vieram a Haja Vista, e o pai recebeu ordem de acompanhá-los, e foi sem reclamar, contente de ir com eles, pois não se importava com o que lhe fizessem agora. Então, quer dizer, a Alemanha perdeu a guerra, eles tiveram de se render, o pai foi levado para os soldados de outros países e não se importou com isso, ficou até contente por quê? Pela culpa que ele estava sentindo, de tudo aquilo que ele montou ali, aquela estrutura dos campos de concentração, ele era o responsável por aquilo naquele momento, pegou o seu próprio filho, quer dizer, seu próprio filho caiu nessa armadilha que ele havia criado. Então, quer dizer, no fim da história, a moral é essa, é o feitiço que vai contra o feiticeiro. São os atos que vão contra a própria pessoa que é responsável por eles. Quer dizer, é uma outra forma de conscientização. Uma pessoa se conscientizar, o personagem se conscientizar do que ele realmente está fazendo. E ele só poderia se conscientizar com esse acontecimento trágico. Alguns aspectos são interessantes, por exemplo, as roupas. Se fala muito das roupas e dos uniformes. E aí, o Bruno, quando ele põe o uniforme, ele se transforma no prisioneiro. Ninguém consegue perceber que ele não é um prisioneiro. Querendo dizer, as roupas fazem o homem. As roupas definem o que o homem é. E isso chega a ser dito explicitamente quando a avó, que era uma atriz, falou isso para ele, que eles tinham que usar roupas adequadas para entrar no personagem que eles iam representar no teatro. Então, as roupas têm um grande destaque aqui nesse livro. E no final, o autor também diz o seguinte: o pai vai ali onde o filho tinha desaparecido, perto do campo de concentração. Olhou ali, até de fato perceber o que tinha acontecido. Ele olhou para a distância e seguiu alguns passos lógicos. E ao fazê-lo, percebeu que as pernas não estavam funcionando direito, como se não pudessem mais manter seu corpo ereto. E acabou sentado no chão, quase na mesma posição em que Bruno passara as suas tardes durante um ano, embora sem cruzar as pernas sob si. Ou seja, ele só consegue entender a situação quando ele se coloca no ponto de vista do filho, na posição que o filho ocupava. E aí ele consegue entender o que aconteceu com o filho. Então, este é um livro também a respeito do ponto de vista. Nós enxergamos as coisas do nosso ponto de vista. Não conseguimos enxergar mais por estarmos presos a este ponto de vista. Como eu falei, esta visão dupla que o autor propõe o livro todo e que faz esse livro, sim, ser um bom livro, ter uma proposta muito interessante para falar de um tema que já é conhecido, que é o nazismo. Então, se você gostou, dê o seu like sem falta e volte a semana que vem para mais análises. Até lá!